Olá, gente! Resolvi gravar esse vídeo para vocês porque ele vai fazer parte de uma série. Uma série que eu tenho como objetivo me conectar com você, conversar com você e mostrar um pouco da minha trajetória nos diversos papéis. Assim como muitas mulheres, eu também desempenho diferentes papéis, porque nós mulheres temos diferentes modalidades, nós temos diferentes ações na nossa vida. Somos mulher, dona de casa, empresária, mães. E a série é Eu Como Assim. Vamos então nos conhecer melhor e criar essa conectividade. E para iniciar essa série, eu escolhi um tema que é a maternidade. Eu, mãe, como assim? Pois é, porque nós estamos numa semana muito especial, estamos celebrando essa data que é tão importante, que é a maternidade. E eu gostaria de começar falando sobre essa minha trajetória como mãe, que foi uma escolha, uma decisão. E é importante falar sobre esse ponto porque nem sempre é assim. Muitas mulheres simplesmente não tiveram a chance de planejar e de escolher a hora para desempenhar esse papel da maternidade. Algumas mulheres tiveram como a maternidade, a gravidez, fruto de uma violência, não podemos esquecer disso. Muitas mulheres engravidaram quando ainda eram muito jovens, cheias de sonhos, sem nenhuma preparação, sem nenhuma orientação. Muitas mulheres também acabaram engravidando num tempo onde elas estavam no auge da carreira ou estavam passando por dificuldade financeira muito grande. Então, para muitas, a maternidade veio como um grande desafio e não como uma escolha. Esse ponto da escolha é outra questão também importante para tratar em relação a esse tema da maternidade. Porque há uma pressão social muito grande de que a mulher ela só vai se realizar, só vai se desenvolver se ela desempenhar esse papel de mãe. O que para mim não é necessariamente uma verdade. Ser mãe é de fato uma escolha. As mulheres elas podem escolher começar primeiro, desenvolver a sua vida profissional. Tem muitas que inclusive fazem isso. Levam a vida profissional mais à frente e só vão desenvolver a maternidade quando elas estão mais maduras. Mas há uma pressão social muito grande. Não podemos esquecer que existem mulheres que fisiologicamente, biologicamente, elas não vão poder desenvolver a maternidade. E se há essa pressão social de que toda mulher só será feliz ou realizada se for mãe, no caso dessas mulheres vai ser uma frustração muito grande. Então o primeiro passo é se desobrigar dessa tarefa de ser mãe por uma imposição social. Essa deve ser uma escolha no momento certo, na hora certa. Também quero me solidarizar nesse momento, não podemos esquecer que estamos vivendo um momento muito difícil de pandemia. E quero ser solidária a todas as mães que perderam seus filhos e todos os filhos também que perderam as suas mães nesse período. Bom, falando da maternidade, como é que foi para mim esse ser mãe? Já falei que foi uma escolha, mas quando que eu tive a certeza de que era o momento certo? Eu já estava casada, 2 anos de casado, o que é mais confortável também. Muitas mães são mães solteiras, não estão dentro de um relacionamento estável, o que é muito difícil levar uma gravidez à frente quando você também não tem o apoio do seu companheiro. O que não quer dizer que uma mulher não tem condição sozinha de gerir e levar à frente a sua gestação. Claro que sim. Nós temos muitos exemplos de mulheres que quiseram ter a sua produção independente ou quiseram ser mães solteiras por opção e por desejo e não por uma imposição. E tudo bem, se essas mulheres se sentem capazes, encorajadas para levar a gravidez à frente mesmo sozinhas, parabéns para elas, porque é uma coragem muito grande. Eu digo isso porque eu tive a alegria, a felicidade de ter meus 2 filhos com a companhia do meu esposo, no caso, meu companheiro Ezequiel. Bom, planejamento e a hora certa. Como que eu pensei isso? Eu comecei a ver, sabe aquele momento em que você sai na rua e você só vê loja de criança? Você só vai no parque, na praia e você só vê criança brincando? Isso começou a ficar muito forte para mim, essa visão, esse desejo. Então eu me preparei. Sim, ser mãe é uma tarefa, é algo que você vai assumir, que merece planejamento. Você não se planeja para criar a sua empresa? Você não se planeja para fazer o seu projeto? A maternidade também requer um planejamento. De tudo, inclusive, primeiro, o seu planejamento pessoal. Como é que você está? Você está bem física, materialmente, psicologicamente para enfrentar os desafios de uma gestação? Então a primeira preparação, o primeiro planejamento é se organize. Se organize em todos os sentidos. Se organize na sua questão da saúde, fazendo os seus exames, tomando todas as providências necessárias para que você esteja com o seu físico bem. As vitaminas, a orientação pré-natal, gente. Isso aqui é muito importante. A gente sabe que a gente está numa situação, numa realidade brasileira que nem todas as mulheres, infelizmente,
podem ter a orientação de profissional, podem ter um pré-natal. Mas o pré-natal é gratuito, é oferecido pelo SUS, necessariamente não precisa ser feito pelo médico, por um ginecologista ou obstetra. Uma enfermeira do programa Saúde da Família pode acompanhar. O que não dá é para você levar uma gravidez em curso sem ter nenhum tipo de orientação. É muito arriscado, muito perigoso para você e para o seu bebê. Então a primeira coisa que eu cuidei, quando eu soube logo, foi escolher aquele profissional que estaria comigo durante toda a gestação para me dar um pouco mais de tranquilidade. Cumprir o pré-natal. E aí vem outro ponto, escolhas. É o momento de fazer escolhas, é o momento de pensar menos em você e mais nesse momento que você está vivenciando. Por quê? Eu fiz isso. Por exemplo, eu sempre brinco aqui com meus filhos porque eu amo comida nordestina. Por exemplo, sarapatel, que é uma comida que eu gosto muito. Mas é uma comida pesada, o uso de pimenta, por exemplo, nesse tipo de comida. E eu passei toda a minha gestação pensando na minha saúde, na saúde do bebê. Abrir mão disso foi uma escolha. Até a forma do que você vai vestir é uma escolha, para que você tenha mais conforto. Como você vai andar? Eu normalmente ando muito rápido também, tudo que eu faço. E esse medo de você causar um problema no seu filho me fez ser mais cuidadosa com a minha saúde e com a saúde do meu bebê. Então, escolhas, tudo é uma questão de escolha. A preparação externa também, não só preparar o interno, o seu psicológico, mas a preparação externa, no seu trabalho, comunicar, na sua família, ter também o apoio do seu esposo, dos seus filhos, se você tiver outros filhos, até a preparação, se você tem um animal, até esse animal, acredite, precisa ser preparado para esse momento, porque vai ter uma pessoa a mais, uma outra pessoa, e tudo precisa conviver em harmonia. Então prepare o quarto, não precisa comprar coisa demais, você vai perceber que às vezes você exagera, compra muito e nem vai usar. Seja prática, seja objetivo e funcional. E veja que o seu quarto, além de belo, ele precisa ser confortável, ele não precisa trazer elementos. Por exemplo, já imaginou uma criança que tem problemas respiratórios ou asma, um quarto cheio de bichinho de pelúcia, cheio de cortina? Então seja simples, essa foi uma coisa que eu aprendi. No meu primeiro filho, o quarto era cheio de coisas e logo no primeiro momento eu tive que aprender a tirar várias dessas coisas para que ele tivesse um quarto mais confortável para ele. Uma outra coisa também, pense no nome, isso é muito importante, parece bobagem, mas não é. Por exemplo, eu sempre quis ter um filho com nome de anjo, e eu primeiro imaginei que o nome do meu filho seria Ariel. Eu achei bonito esse nome quando eu ouvi, queria que fosse Ariel, mas depois já veio o impacto. Muitas pessoas falaram, mas Ariel está relacionado a um desenho onde tem, enfim, uma princesa, uma sereia, e não vai dar certo. Então, poxa, eu abri mão desse desejo que era meu, mas você precisa pensar no tipo de bullying, no tipo de assédio que essa criança vai sofrer. O nome é para sempre. Então, é importante também, esse foi um desafio da minha trajetória. Inicialmente, e tem uma história muito bacana, para quem conhece, para quem é mais próximo da gente sabe, o Gabriel, que é o meu primeiro filho, que hoje tem 17 anos, eu tinha pensado que o nome dele ia ser Francisco, porque a ideia, ele iria nascer, a previsão é que ele nascesse em outubro, e como meu esposo, devoto de São Francisco, enfim. Então seria Francisco e estava tudo certo. Mas, na verdade, já próximo da gestação, uma amiga minha, uma freira, na verdade, que nem sabia que eu estava grávida, quando me viu, segurou minha barriga e disse, olá, Gabriel. Aí eu falei, como assim? Mas o nome dele vai ser Francisco. Ela falou, eu sonhei que você estava grávida e que o nome dele seria Gabriel. Bom, eu continuei com a ideia de Francisco. E o que aconteceu? E aí vem uma outra questão para você. Se prepare, não tenha ansiedade, mas esteja preparada, porque tudo pode acontecer. E minha gestação estava então tudo bem, tudo tranquilo para cumprir as 40 semanas. Eu tive uma situação de um assalto que eu estava envolvida, né, num determinado local que foi assaltado. E diante do susto, Gabriel nasceu pré-termo, fora da época. Era para nascer em outubro e acabou nascendo em setembro. E sabe o que aconteceu? Ele se chamaria Francisco porque nasceria em outubro, mas ele nasceu no dia 29 de setembro, que é o dia dos anjos. Miguel, Gabriel e Rafael. Então, acabou ficando com o nome que a freira tinha sonhado. Então, o nome muitas vezes está relacionado a coisas que a gente nem imagina. Pense bem, reflita, medite para que nome você quer dar ao seu filho. Um outro ponto também muito importante é preparar o seu filho que já está em casa. Quando meu segundo filho nasceu, o Miguel, o Gabriel já tinha 6 anos, ele já tinha ideia do que era aquilo. E uma coisa que foi muito forte foi que quando o segundo filho nasce, você precisa estar atento a esse primeiro filho. As pessoas que chegam para visitar você trazem geralmente um presente para o seu filho que vai nascer. E aquele que já está em casa, ele é esquecido. Isso pode causar um trauma, uma sensação de abandono, então é muito importante.
Comprou um presentinho para o seu filho novo? Compra também um presente para aquele que já está ali. É uma forma de agregar. Preciso preparar aquele outro ser que já está ali para que tudo aconteça em harmonia. Esse foi um aprendizado que eu só tive depois, infelizmente, porque foi muito difícil agregar depois, porque pode acontecer situações de ciúme, situação de não entender, e eu vivenciei esse desafio do ciúme do segundo filho, do primeiro filho em relação ao segundo, né, que chegou. Isso foi muito difícil, impactou muito na minha relação com meu primeiro filho, que foi o Gabriel. Uma outra dica que eu aprendi também é o seguinte: projete no seu filho aquilo que ele quer no futuro e comece a construir já na sua gestação. Se você quer ter um filho calmo, tranquilo, como é que está a sua gestação? Será que você está muito agitada, fazendo muitas coisas? Converse com ele. Como que você vai esperar ter um filho no futuro que gosta de ler, se você não leu no momento que ele estava na sua barriga, se você não colocou música, não criou um ambiente tranquilo? Verdade, vá conversando com seu filho naquele momento. Isso também foi algo que eu aprendi na gestação, apliquei de certa forma, mas poderia ter sido muito mais proveitoso se eu tivesse aplicado esse ensinamento. Hoje eu sei o quanto isso é importante. Então converse com seu filho desde o momento do seu ventre. No nascimento vem aquela expectativa, aquela ansiedade, a pergunta que não quer calar: será que eu vou dar conta? Muitas mulheres se perguntam isso. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Vocês acreditam que muitas das minhas amigas, quando eu falei que estava grávida, falavam: meu Deus do céu, Patrícia é grávida? Elas não acreditavam que eu ia dar conta. Até por ser uma pessoa muito voltada para o meu trabalho, para a minha profissão. Elas diziam: meu Deus do céu, ela vai esquecer esse menino em algum lugar, esse menino vai cair, vai ter problema de saúde. E eu não absorvi, graças a Deus, isso pra mim. Eu tinha confiança no que eu ia fazer. Eu me preparei para esse momento e nada aconteceu. Eu tomei todos os cuidados. É muito importante também você não subestimar as habilidades de uma criança. Toda a minha casa tinha proteção nas tomadas, proteção nas quinas das mesas, para que ele não pudesse bater. Eu tomei todos os cuidados, porque a maternidade é também uma caixinha de surpresa. Cuidei de todas as vacinas, acompanhei, mesmo estando distante, ausente, eu sempre fui presente. Era impressionante quando eu levava os meninos para as consultas da pediatra, e que mesmo tendo babá no início, na minha primeira filho sim, no segundo não, mas quando o médico perguntava, não era a babá que respondia. Eu sabia responder tudo, eu sabia tudo. O que ele comeu, se não comeu, se fez xixi, se fez cocô, tudo. Eu sabia, porque mesmo estando distante, no momento que eu chegava em casa, eu perguntava, eu olhava, eu fui presente. Essa presença é muito importante. Eu sei que tem muitas mães que quando voltam para o mercado de trabalho, que termina o período dos 4 meses, ela precisa voltar, e o que acontece? Muitas vezes essas mães não têm o que deixar, têm que se desdobrar e ficam com aquele sentimento de culpa. Como assim eu vou deixar meu filho com a vovó, com a babá? Não se cobre tanto. Você tem a sua vida profissional, tem a sua carreira, tem os seus sonhos, e a maternidade não tira você disso. É só algo mais que você vai ter que implementar na sua vida. Eu sofri muito isso quando eu tive que voltar ao trabalho. Sofri com essa dor de ter que deixar meu filho, mas eu aprendi a conviver com isso sem culpa. Um outro ponto muito importante que eu vivi, passo para vocês como experiência, minha experiência de como mãe, foi a amamentação. Não entre nessa de que seu leite é fraco, de que seu leite não vai sustentar. Eu amamentei meu primeiro filho, aí claro que essa não há receita para ninguém, cada caso é um caso. Era o primeiro filho, no primeiro filho tudo é diferente, é especial. Inclusive o meu primeiro filho, como eu falei, ele nasceu pré-termo, ele ficou no hospital e eu vim para casa. Eu não pude amamentar meu filho, foi dito para mim de que eu não poderia amamentar meu filho, Gabriel, porque ele era prematuro e que a criança prematura não podia ser amamentada. Isso foi uma crença que eu derrubei juntamente com a ajuda técnica que eu tive de uma nutricionista especialista em amamentação, e eu comprei essa briga no hospital onde ele nasceu. Eu falei: eu quero amamentar meu filho, eu vou amamentar meu filho. E tive esse apoio, não acreditei nessa crença e amamentei com toda a dificuldade. Não pense que o leite da fórmula vai ser melhor do que o seu. O leite materno é o alimento ouro. Tem todos os nutrientes, tem tudo o que seu filho precisa. Amamente, isso traz muita bênção para você e também para o seu filho. O seu leite é seu primeiro alimento, é a primeira vacina, é tudo que seu filho precisa. E mais do que alimento, o leite materno, o peito vai dar essa estrutura. A criança, ela vai se sentir mais confiante, vai se sentir mais amada. É muito importante, eu amamentei. Meu primeiro filho mamou, acreditem, 2 anos e meio.
quase 2 anos e 7 meses de amamentação. Foi difícil romper essa ligação com o peito, foi muito difícil, inclusive para mim, foi muito dolorido, foi muito sofrido, talvez algumas mães tenham passado por isso, mas também se você tem por algum problema de saúde, teve mãe que teve mastite, teve mães que realmente teve aquele problema do leite que ficou empedrado ou simplesmente não tiveram leite, essa também não é uma regra. Também se você não pôde amamentar, no meu segundo filho, por exemplo, só mamou até 7 meses, ele deixou o peito, eu não tive mais leite para amamentar. Então foi uma experiência muito bem sucedida de amamentação e outra nem tanto. Então a amamentação é importante, mas também não fique nessa neura. Se perdoe, se não aconteceu com você, paciência, foi a sua forma de ser mãe. Uma outra coisa é idades diferentes. Essa era outra pergunta que eu não tinha e hoje a minha experiência, meu filho, a diferença é de 6 anos de um para o outro. Eu pensava assim, quanto mais tarde, melhor, porque um vai ajudar o outro a crescer. De fato, isso acontece. O filho mais velho, ele acaba te ajudando, sendo apoio. Mas a diferença de idade, assim como pode ser bom, pode ser ruim. Tenha isso claro para você. Porque o gosto é diferente. Quando você vai numa loja comprar uma coisa para um, a loja é diferente da idade. Um quer assistir um tipo de programação, outro outra. Um tem um tipo de amigo, outro tem outra. É muito difícil equilibrar quando a distância entre os filhos é muito grande. No meu caso, são 2 homens, mas quem tem filhos, né, casal, menino, menina, e com idades diferentes, talvez o desafio seja maior. Esse foi o seu desafio? Ter filhos com idades muito próximas, que também é desafiador. Mães que tiveram mais de um filho, tiveram sozinha que fazer tudo. É muito desafiador, gente, porque a tarefa doméstica do filho é muito grande. O filho exige demais da gente. É um cansaço redobrado. E na pandemia, mais difícil ainda. Como é que tem sido o seu desenvolvimento de ser mãe nessa pandemia, com tudo acontecendo dentro de casa, o trabalho em casa, o filho em casa, o marido em casa? Não está sendo fácil. São os nossos desafios. Tem idade diferente, muito próximo ou muito distante, é um pouco complicado. Administrar a vida e a carreira. Quando eu tive meu primeiro filho, eu estava no auge, estava trabalhando na Band News FM, eu trabalhei lá e era um emprego, um trabalho muito puxado. Foi muito difícil para mim lidar com isso. Ter que sair para fazer os exames é um direito, mulher, atenção. Você tem direito de fazer o seu pré-natal, mesmo na hora do seu trabalho. Os empresários precisam entender isso e ter a sensibilidade de que a mulher precisa desse cuidado. E quando a mulher se dedica a cuidar do seu filho, ela está cuidando de um ser, construindo uma sociedade melhor, mais saudável em todos os sentidos. Então, eu tive muito essa neura. Eu não queria botar testado, eu tinha medo de botar testado. E a empresa achar de que eu estava fazendo corpo mole, que eu estava me valendo do fato de estar grávida. As pessoas diziam, gravidez não é doença, mas tem algum momento que você precisa realmente se cuidar. A minha segunda gravidez foi muito emblemática, eu tive gravidez de gêmeos, mas eu perdi um dos filhos e o outro feto ficou. E para que esse feto, o Miguel, que hoje está com 11 anos, eu tive que passar um tempo de repouso absoluto, sobre risco de ter também um aborto espontâneo. Isso foi muito difícil para mim, lidar com isso foi muito difícil. Se você é mãe, teve que lidar com uma gravidez de dificuldade, uma gravidez de risco, teve que se impor, ficar parada, administrando isso, eu também vivenciei isso. Se você teve um filho prematuro, eu também vivenciei isso. Então, todas essas dificuldades. Bom, seja amiga. Agora os filhos crescem. Outro momento. Meu filho está com 17 anos e aí, gente, você pensa que quando eles crescem, o desafio só aumenta. Porque você vai controlando ele, o que ele gosta, de que ele quer comer, a roupa que ele vai vestir, até um certo tempo. Vai chegar uma hora que ele vai olhar pra você, como me olhou e falou, mãe, eu vou botar um brinco. Falei, como assim? Você não vai botar brinco, não é da sua idade, você é muito novo, tem 15 anos, mas eu quero botar um brinco. E você conversa tudo e vai chegar uma hora que ele vai aparecer na sua frente com um brinco. E pronto, não tem o que você vai fazer. Não tem o que fazer. É um desejo, é a vontade. Ele cresceu. Você precisa entender que seu filho cresce e ele tem os desejos e as vontades dele. Respeite, aprenda a aceitar isso o quanto antes. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais tranquila vai ser a sua relação. E se sua relação for difícil também com o seu filho, aprenda a lidar com isso, com essas adversidades, com a diferença, com o choque de idade,
tudo isso vai acontecer. E agora ele está vivendo outra fase, que é de um relacionamento, vivendo o primeiro relacionamento. E aí a família cresce, você vê que vai trazer sua nora, também seu genro, a família vai crescer. E como lidar com isso, com essa outra pessoa, como acolher, como dar apoio, como trazer para sua casa, como isso vai fazer parte. É um outro momento, é um outro desafio que nós também como mães precisamos estar atenta. E se seu filho não tiver a opção de ser hétero? Já pensou nisso? Muitas mães vivenciam isso. Se seu filho for gay ou lésbica, você está preparado ou preparada para aceitar isso? Como vai ser isso na sua vida? São desafios também que a gente passa a enfrentar. Bom, seja amiga do seu filho, seja companheira, mas não queira cuidar da vida dele em excesso. Saiba que uma hora ele vai embora e aí você vai viver a síndrome do ninho vazio. Se prepare para esse momento. A gente cria filho para o mundo. Entregue seu filho, prepare ele. Quanto menos necessária você for, quando seu filho for adolescente e adulto, mais você terá cumprido o seu papel de mãe. Porque ele vai ter independência e autonomia. Não se culpe tanto. Se você errou, nenhum filho vem com manual. Então a gente aprende errando e fazendo. Se perdoe. Não queira assumir para você ser a mãe perfeita. E aquelas mães que são perfeitas lá na internet, nas redes sociais, desconfie. Porque a realidade, a gente sabe que os desafios são enormes. Para fechar, então é isso, foi minha trajetória de mãe. Sou muito feliz pela maternidade, agradeço a Deus por esse dom. E se não pudesse ser mãe biológica, seria uma mãe também do coração, uma mãe adotiva, quem sabe, uma mãe social, seja qual for o tipo de mãe que você é. O importante é você exercer a sua maternagem, que é o cuidado. Tenha consciência de que você está fazendo o seu melhor, dê o seu melhor. Se você não pode ficar o dia todo com o seu filho porque você trabalha, no momento que você está com ele, dê o seu amor. Faça o seu melhor, o que é possível para você agora. Se perdoe, se permita também errar. Nós não temos a fórmula mágica de fazer tudo certo. Então aqui, pra gente fechar esse vídeo comemorativo ao Dia das Mães, nessa série Como Assim, hoje eu, mãe, eu quero dizer pra vocês: cuide da sua saúde emocional. Evite querer carregar o mundo sozinha, peça ajuda, inclusive do seu companheiro. Não afaste o seu marido, o seu companheiro, dessa missão também na maternidade. Eles querem ajudar. Por que um homem não pode trocar uma fralda? Ah, porque nasceu uma menina. O homem pode ajudar sim, não tem isso, é seu companheiro. Ele pode dar banho, ele pode fazer a papinha, ele pode cuidar. Vamos tirar essa neura da cabeça, porque nós aqui criamos os homens e criamos os homens machistas porque não permitimos muitas vezes que ele nos ajude na tarefa de ser mãe. E às vezes até eles querem, mas às vezes quando ele chega perto a gente já diz: ah, chega pra lá, isso não é pra você, você não sabe fazer. Permita que ele te ajude. Não peça ajuda porque você precisa. Cuidado com a sua saúde emocional. A maternidade traz mudança de hormonal. Cuidado também com a questão da depressão pós-parto. Fique atento à sua saúde psíquica. Não se cobre tanto para você não adoecer. Liberte a idealização da mãe perfeita. Você não precisa ser a mãe perfeita. Liberte-se disso. Entenda que a qualidade é melhor do que a quantidade. Já falei disso, o tempo que você está com ele, mesmo pequeno, dê qualidade a esse tempo. Se você teve que voltar ao trabalho, tudo bem, assuma isso, interiorize isso. Troque experiências com outras mães, converse com outras mães, passe esse vídeo para outras mães, leia sobre isso, troque experiências, converse sobre isso. E, acima de tudo, e para fechar, confie em você. Esse tempo é seu. Ninguém conhece melhor seu filho que você. Sua mãe pode ajudar, sua sogra pode te ajudar, a vizinha pode ajudar, a babá vai ajudar, a pediatra vai ajudar. Mas a melhor pessoa para cuidar do seu filho, acredite, é você. Então, mamães, coragem, confiança em você. Faça o melhor que você pode fazer, confie no futuro, entregue e peça ajuda da grande mãe Maria. Eu desejo a todas as mães saúde, sorte, felicidade. A minha mãe Urânia, as mães que em memória, as mães que já não estão mais aqui nesse plano, a nossa gratidão. Honre a sua mãe e agradeça por tudo que ela fez. Muito obrigada, eu espero que esse vídeo ajude a você. Até o próximo vídeo da série Como Assim. Beijo, gratidão.